Olá, meus irmãos da comunidade espírita Nova Era, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje vamos falar mais uma vez no Evangelho de Jesus, na Boa Nova, como eu sempre costumo dizer, que é um assunto clarificante e que nos direciona e nos guia em nossas vidas. Que a paz do Cristo esteja conosco. E vamos falar hoje, vamos tecer comentários acerca de um tema chamado caridade real, que é um tema para nós espíritas, a caridade, que é a mola motriz, né? É o central, é o objetivo nosso enquanto filhos de Deus. O que nós vamos conversar aqui, muita coisa vai estar lastreada num tema de um capítulo de mesmo nome, Caridade Real, do livro Ceareiros de Volta, né? Ditado por espíritos diversos ao médium Francisco Cândido Xavier. Aqui, ó. Valdo Vieira, perdão, não Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, se a gente for observar a questão de nossa lida, né, de nosso empenho também, dos desafios mesmos que nós enfrentamos ao longo dos tempos. E quando eu falo ao longo dos tempos, eu estou falando ao longo das nossas várias vidas, ao longo das nossas várias encarnações. Nós vamos observar que aquilo que nós acumulamos, aquilo que nós trazemos dentro de nós, são virtudes ou vícios. Virtudes significa que nós estamos cada vez mais no caminho que Deus nos traçou, que é o caminho do bem. Os vícios, as viciações morais, significa que em algum momento a gente se desviou desse caminho. Porque sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é amor e nós somos filhos do amor, logo temos o amor dentro de nós. E isso se mostra claramente quando o Mestre Jesus, quando aqui esteve 2000 anos atrás, ele nos falou, pediu que brilhássemos a nossa luz. Brilhe a vossa luz. Como eu costumo dizer, ele não pediu para a gente pegar uma luz emprestada, da gente comprar uma luz. Ele pediu que a gente brilhasse a nossa luz. Essa luz interna que todos nós trazemos e que está justamente onde se encontra o reino dos céus, que é dentro de nós. Mas existe também dentro de nós ainda aquelas mazelas morais, aquelas aflições, aquelas angústias que a gente convive e no momento em que a gente adquire um estado de conhecimento, de cultura, né, de desprendimento, de elevação moral, começa a nos incomodar. São mazelas que a gente não suporta muitas vezes saber que a gente tem e que muitas vezes tentamos escondê-las, que não queremos que ninguém saiba que ainda trazemos aquilo. Mas todos nós, em maior ou menor grau, ainda infelizmente a acumulamos. Vêm elas, como eu costumo dizer, no pacote. Aquele pacote de viagem que quando a gente reencarna, a gente tem, a gente faz aquele acordo com Deus, com o nosso mentor, né, com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, de que vamos solucionar. E ao longo das encarnações, nessa lida, como eu estava dizendo, são muitas conquistas, muitas vitórias, muitos degredos também, muita tristeza. Porque à medida em que a gente vai reencarnando, nós vamos aprendendo e tentando com isso, que é o objetivo nosso, internalizar esse bem dentro de nós. Porque como já dizia Emmanuel, a gente consegue aliviar a nossa dor, as nossas aflições, aliviando a dor do outro. Passa pela caridade. E o Cristo mesmo nos disse que ele não veio para os sãos e sim para os doentes. E quem são os doentes senão nós mesmos? Todos somos doentes.
de uma maior ou menor maneira, trazemos angústias e aflições, que esse fardo, como o próprio Jesus também disse, não é maior do que o que a gente possa suportar, mas depende de que a gente faça um caminho, um comportamento para que a gente possa vencer a isso, que vai exigir muita renúncia, muito sacrifício. Porque, meus irmãos, não é fácil se libertar de algo que muitas vezes está há séculos em nosso espírito, entranhado em nosso imo, em nosso íntimo, e que precisamos, de uma vez por todas, eliminá-los. Porque sabemos, como o próprio nosso mestre leonês Allan Kardec nos falou, é o caminho que nos leva à purificação. É o caminho que nos leva a nos tornarmos espíritos puros. Aliás, esse caminho da plenitude, como a veneranda Joana de Ângeles nos fala, é o caminho que é o determinismo divino. Sabemos que temos o livre-arbítrio. Sabemos que podemos fazer o que for de vontade nossa e que essa vontade está aliada ao nosso conhecimento, tanto intelectual e principalmente moral. Mas Deus nos diz de que esse livre-arbítrio, ele só não supera uma coisa, que é o chamado determinismo divino. E o que é isso? Podemos fazer tudo, qualquer coisa que a gente queira, mas o final de tudo é nós, espíritos puros. O final de tudo é nós na perfeição, é o caminho da plenitude. E aí nós vamos pensando que ao longo da nossa história, muitos foram aqueles tarefeiros do bem, aquelas pessoas não necessariamente espíritas, óbvio, a gente está falando coisas aqui do Antigo Testamento, e que se burilaram em praticar o bem. O filósofo chinês, 600, 700 anos antes de Cristo, Lao Tse, ele que escreveu, o criador do livro das virtudes, da religião que hoje é professada muito no Oriente, principalmente no Japão, o taoísmo, Lao Tse, ele já dizia que a força maior era a força do amor, era a força do bem, e que essa força ela era invencível no ataque e invulnerável na defesa. Ele dizia: pagai todos os seus males com o bem. E aí a gente vai observando que os antigos já sabiam disso. Passamos por Sócrates, de que pregava também essa questão de que o caminho da nossa felicidade era o caminho da prática da moral, como ele mesmo dizia. Era o caminho do desenvolvimento nosso, do conhecer a si mesmo, conhece a ti mesmo, aquela inscrição que está lá no oráculo de Delfos, onde se ficavam as pitonisas, aquelas que hoje a gente conheceria como médiums, e que davam os aconselhamentos. A ponto de Sócrates, um grande filósofo, um grande estudioso, dizer: o só sei que nada sei. Porque à medida, meus irmãos, que o conhecimento vai nos chegando, à medida que essa luz divina vai clareando cada vez mais nós, é que esse conhecimento vai se ampliando, vai se desenvolvendo. É o conhecer a verdade. Mas de que adianta a gente querer conhecer a verdade, querer conhecer o exterior, se a gente não se conhece intimamente? Então, a grande questão do desafio de lidarmos com nós mesmos passa em nos forçarmos a fazer o bem. Não sei se eu já disse aqui em palestras anteriores para vocês, meus irmãos, mas André Luiz diz que nós, encarnados no mundo de provas e expiações, ainda não somos espontâneos no bem. E por isso a gente deve se forçar a fazer o bem. A gente deve ter a destreza. Somos sabidos. A gente deve ter a estratégia e de se forçar a fazer o bem. Eu não quero fazer isso.
Eu não quero fazer esse benefício. Eu não quero distribuir alimentos aos necessitados. Eu não quero fazer visita aos orfanatos. Eu não quero ir na casa de idosos. Eu não gosto. Eu não quero fazer a distribuição da sopa. E por aí vai. A gente tem que se forçar. Vá. Ah, mas vá, se force, mesmo sem vontade. Porque vai chegar um momento, meus irmãos, que o bem, ele é aquilo que ao mesmo tempo é instigante, ele nos cobre, ele alivia os nossos males, as nossas imperfeições, à medida em que a gente está na prática do bem. Ainda que nós, inicialmente, vamos forçados, sem querer, ainda não sendo a verdadeira caridade, que é o que a gente vai falar aqui. Mas a gente vai até criar um hábito. E quando a gente cria esse hábito, o que é que o irmão André Luiz nos fala? Que a gente continue, não pare, até ficar um ato espontâneo. Esse seria e é o único caminho para que a gente possa começar a vencer as nossas imperfeições. Jesus nos fala que quando um irmão nosso nos pedir a túnica, a gente dê também a capa. Que quando nós formos convidados a caminhar 1000 léguas, caminhemos 2000, para sempre estarmos naquela propensão ao bem, naquela questão de estarmos dispostos, proativos a fazer isso. Vamos encontrar muitos despenhadeiros. Vamos encontrar muitos atritos, muitos pedregulhos nessa jornada. O próprio apóstolo Paulo fala, lembram? Quando ele nos fala de que o mal que ele conhece, ele ainda faz. Infelizmente, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. E ele fala isso do íntimo, né? Do seu interior, de raiva muitas vezes, chateado que ainda, apesar de conhecer, de saber o que tem que fazer, não consegue fazer. Mas isso faz parte da nossa caminhada. Mas é melhor a gente já ter esse conhecimento, nós espiritistas, do que temos que fazer. E como diz Emmanuel, a gente errar, mas já tentando acertar, do que errar porque somos turrões, porque estamos entranhados no mal. Estamos ainda entranhados no egoísmo, no orgulho, e que nos impede de mover qualquer músculo na prática do bem, do amor ao próximo. Porque estaríamos fugindo, e estamos fugindo, do maior mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa entender de que quando a ficha cai, lembram desse ditado antigo? Quando a ficha cai, tem uma leitura de Emmanuel, salvo engano, em Fonte Viva, que chama-se Caindo em Si. Quando a ficha cai, quando a gente percebe, quando a gente descobre, quando essa verdade chega até nós, é que a gente começa o caminho de retorno àquela estrada iluminada do bem que Deus nos deu e que sabemos que temos que palmilhar, temos que caminhar por ela. Então voltamos, todo aquele trecho que a gente errou no caminho, entendam e vamos compreender de que é voltando passo a passo por aquele caminho errado, corrigindo aquilo que a gente fez, até chegarmos de novo no caminho que nos conduz ao Pai. E isso acontece nas nossas vidas com aquela frase que Chico Xavier fala, e que inclusive é até um texto do livro Jesus no Lar do irmão Nélio Lúcio, que é a visita da verdade. Wagner, a visita da verdade? Pois é. A verdade, quando chega até nós, né, ela representa muito. Ela representa uma divisão, um novo caminho em nossas vidas enquanto espíritos.
Chico Xavier disse que a desilusão é a visita da verdade. A gente precisa se desiludir. A gente precisa cair em si de que aquilo que a gente fazia, muitas vezes há várias encarnações, de que aquilo que a gente pensava, aqueles pensamentos que a gente tinha e até compartilhava, as ações, as atitudes que agíamos como pessoas turronas, né? É isso, e acabou sem querer ouvir os outros, sem querer ouvir o nosso anjo da guarda, os espíritos, os benfeitores, a nossa parentela, muitas vezes a própria material, a parentela espiritual. E a gente não aceitava, tinha como questões certas, íncitas em nós, e a verdade chega. E a gente vê que não era aquilo tudo que a gente pensava. E a gente se desilude. E quando a gente se desilude, meus irmãos, no aspecto da condição moral que nós trazemos, a gente volta a estaca zero, né? Zerou. E iniciamos de novo esse caminho. Com um detalhe, esse reinício, essa tomada de novo caminho, ela é mais rápida, porque já sabemos exatamente o que queremos. É o que temos que conseguir almejar a cada dia. E a gente vai observando, como a gente sabe, como nos diz Allan Kardec, o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, que a verdadeira caridade, né? E nos é dito que fora da caridade não há salvação, e não há essa salvação, fora da caridade não há como nós crescermos espiritualmente, evoluirmos. A gente tem que entender que a verdadeira caridade, ela tem de ser feita desinteressadamente, sem interesse. É o que diz Kardec, fazer o bem com o ardor natural do coração. Em geral, a gente ainda faz muitas coisas, muitas bondades por interesse. E isso não se constitui ainda a virtude magnânima que é a caridade. Ela é a maior das virtudes. A caridade, meus irmãos, é a síntese de tudo, é a síntese de nossas vidas. E só existe ela enquanto virtude que nos conduz a nos tornarmos espíritos puros se houver desinteresse. E esse desinteresse, fazer o bem naturalmente, não importando a condição que a gente se encontre, o lugar que a gente esteja. A gente não pode ter o posicionamento de fazer a caridade porque fulano pediu. Ou a gente fazer a caridade porque eu faço parte de uma comunidade espírita. Ou fazer a caridade porque senão eu vou me dar mal. Ou fazer a caridade porque está todo mundo olhando. Não. A gente precisa fazer a caridade sem esse interesse, naturalmente dentro de nós. Mas estamos no mundo de provas e expiações, como eu já disse. Precisamos ainda iniciar essa prática de caridade, às vezes com interesse. Às vezes porque todos estão pedindo, porque todos estão olhando. Eu nem queria fazer, sabe? Mas se a gente começa de algum ponto, meus irmãos, a gente tende a evoluir. Porque esse é o verdadeiro caminho. É o caminho que nos livra da chaga maldita do egoísmo, do orgulho. E que nós sabemos que a doutrina espírita, e nós temos por objetivo de destruir. Destruir o orgulho e o egoísmo. Muitos, não espíritas, há de dizer, então vamos correr atrás. Cadê? Vamos destruir o orgulho? Vamos destruir o egoísmo, essa chaga? Onde é que ela está? Ela está no mesmo lugar que está o reino de Deus, dentro de nós. Dentro do nosso pensamento, dentro de nós como espíritos, o reino de Deus se encontra, mas em muitos de nós ainda temos um quartinho, um cantinho,
de que ele se abriga, o orgulho e o egoísmo, em suas mais variadas, né, versões, em suas mais variadas variações. E a gente precisa extirpá-los de dentro de nós, porque só conseguiremos fazer essa caridade plena quando nos libertarmos, quando nos tornarmos humildes, quando nos tornarmos mais caridosos, ao ponto de chegarmos a como o próprio Paulo nos falou, que ele disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É quando nós internalizamos, do ponto de vista psicológico, é quando o nosso si, né, o nosso si crístico, ele atinge o ápice. E esse ápice é atingido quando estamos plenos de amor, quando estamos revigorados, quando já passamos por tudo, suplantamos o nosso ego. A gente precisa entender que a caridade, que é o amor em movimento, ela não para. É aquela constante questão de estarmos exercendo o amor em todos os lugares, em todos os cantos, em qualquer lugar, fazer o bem sem olhar a quem. Não me interessa e não deve nos interessar o que vão fazer do bem que recebem de nós. Mas nós temos a obrigação de espargir o bem, de espargir o amor. Então não vamos aqui questionar o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode de repente pensar de como seremos cada vez maiores, como seremos cada vez mais expansivos em fazer esse amor, em fazer com que esse amor chegue a todos. Porque, meus irmãos, nós só damos o que a gente tem. Só amamos porque temos amor em nós. Eu não tenho como dar algo que não tenho. E é isso, a gente precisa ter esse amor dentro de nós. O alto amor. Porque a gente precisa dispensar eles. Eu lembrei agora de um texto do irmão Bezerra de Menezes, o dispensador de bênçãos. A gente precisa dispensar, espalhar, distribuir, para que tenhamos em dobro, como Jesus nos diz, ao cêntuplo. Mas, para isso precisamos nos conhecer, para sabermos exatamente aonde é que a gente precisa melhorar. E em cima disso, meus irmãos, a gente vai vendo de que esse aspecto da caridade, que nós enquanto espíritas já sabemos, que temos a parcela da caridade material e temos dois aspectos, né? E a caridade espiritual. Então a gente vai entendendo que para a caridade material, não é que ela não faça falta não, sim, é bom distribuir os alimentos, é bom distribuir a sopa, é bom distribuir o farnel para gestantes. Essa ação ela tem que ser contínua. Mas a gente precisa entender que a caridade espiritual, ela tem que crescer dentro de nós. Que comecemos com a material, para depois vermos e desenvolvermos dentro de nós aquelas virtudes, os sentimentos da indulgência, que é a tolerância, né, para com as faltas alheias, da fraternidade, da generosidade. Porque não é só questão de matéria, não é só questão de recursos financeiros. Não é dinheiro, meus irmãos. Caridade também se expressa muito mais em uma palavra amiga, em um ouvir a quem está precisando ser ouvido. Um olhar, muitas vezes, são expressões de caridade, que iluminam muitas vidas que se encontram na escuridão. Uma palavra amiga, como eu estava dizendo, ela muitas vezes socorre muitos. Então, se a gente observa que o amor, como disse Pedro, cobre uma multidão de pecados, a gente vai entender o motivo pelo qual nós, espíritos, criados simples e ignorantes, temos
uma destinação que é a plenitude. E o irmão, deixa eu olhar aqui no livro, Antônio Cardoso, nesse tema Caridade Real, ele nos mostra que muitas vezes a gente está sem ânimo para conversar, que a gente não quer falar com ninguém, mas a gente se vê obrigado a parar para conversar com a pessoa, para ouvir uma pessoa, que muitas vezes, como eu disse, meus irmãos, está só esperando um simples para nós palavra, uma simples frase, para se revigorarem, para se animarem e seguirem seu caminho. Que muitas vezes a gente está fadigado, cansado, o cansaço do dia a dia, e alguém vem e nos pede para fazermos algo. E a gente precisa vencer esse cansaço e atender esse irmão. Isso é a caridade desinteressada. Quantas horas a gente não quer ouvir ninguém, não quer fazer nada? Quantos e quantos momentos nós estamos aflitos com os nossos problemas e alguém pede um pouco de tempo para darmos uma atenção ao problema dele? E isso é que nos mostra da gente ter que se reerguer, sorrir e ir atender. Então, a caridade real, né, é essa doação. É algo que vem de dentro, é pessoal, é único e que somente nós podemos oferecer. Não existe terceirização da caridade. A caridade real tem que partir de nós mesmos. Tem que nascer em nós, ser distribuída. E os resultados desta prática do amor e movimento nos retornam em dobro, ao triplo, ao centro. Seria a gente esquecer por momentos o nosso próprio movimento de vida para atender a alguém. Muitas vezes a gente ter de anular os nossos direitos para que prevaleça o direito do outro, que está mais necessitado. Muitas vezes a gente silenciar a nossa voz em detrimento da voz do outro, em detrimento do que ele fala, do que ele quer explicar. Tal qual como Jesus agiu com Pôncio Pilatos a não responder acerca da verdade do reino dos céus, porque não havia condições morais para Pilatos entender as respostas do Mestre. Não que sejamos melhor do que ninguém, meus irmãos, mas nós temos que praticar essa caridade de forma que ela é desinteressada e aqueles que a captam, aqueles que a recebem, em qualquer que seja o estado, condição moral que eles se encontrem, eles vão entender, eles vão sentir, eles vão interpretar que é algo de bom, que é algo que parte de Deus e que nós somos meros intérpretes da justiça divina. A gente precisa aprender a fazer essa caridade. É da gente lutar contra os nossos incômodos pessoais, em detrimento. Quantas e quantas vezes eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Eu não quero fazer isso porque eu não estou me sentindo bem. E muitas vezes esse incômodo, essa dor de cabeça, parte ainda do nosso espírito em estágio de evolução, nosso espírito imperfeito, que quer ainda reagir contra essas mudanças. Porque estamos muito bem na nossa zona de conforto, sem querer ter esse dinamismo de mudar. Mas a gente precisa praticar esse bem. Quantas e quantas vezes nós estamos tristes, angustiados, e somente a caridade pode sufocar essa nossa tristeza. Estamos tristes, mas partimos em direção de trazer um pouco de alegria para aqueles que estão tristes também e muitas vezes estão em estado de melancolia, de um quase suicídio, de uma depressão.
como disse, todos somos almas doentes, todos somos almas enfermas. E a gente precisa, para isso, sim, a gente precisa do intelecto para fazer essa caridade real. Ela perpassa por a gente analisar, estudar fraternalmente as aflições do nosso próximo. Entender esse processamento. Porque é muito fácil. Fulano, você tem que orar. Você tem que ir para o centro todo dia. Não é essa a caridade. É o acolhimento. É a gente ter a misericórdia, a piedade. Tal qual Jesus nos explicou no Sermão das Bem-aventuranças. A gente precisa ser fraterno com esse irmão. De apor as palavras. De apor os nossos atos ao que ele vem nos falar, o que ele vem nos comungar, muitas vezes, meus irmãos, doídos, se sentindo humilhados por conta do que vão falar para nós, por conta do que vão deixar transparecer. E aí a gente pode entender de que esse é o momento em que nós ampliamos a nossa capacidade de amar. É esse o momento em que a gente começa a entender efetivamente o que Jesus nos deixou de ensinamento. A questão 930 do Livro dos Espíritos, né? O Espírito de Verdade nos fala lá, né, na pergunta de Allan Kardec, que numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha que coisa. E quantas vezes, materialmente, nós vemos indivíduos nos latões de lixo, pegando comida na rua. Quantas e quantas vezes a gente, na opulência do nosso jantar, do nosso almoço, da nossa mesa, e nos negamos até a jogar esse supérfluo aos jóis que estão embaixo de nossa mesa. Parafraseando, né, a vida de Jó. A gente vai entendendo então de que à medida que a gente consegue praticar essa caridade real, a gente vai se desvencilhando do egoísmo, do orgulho que trazemos residuais dentro de nós, em maior ou menor grau. Por que em maior ou menor grau? Porque, meus irmãos, ainda não estamos, como André Luiz disse, espontâneos no bem. E é muito fácil para nós criticar o outro. Mas às vezes, o que aquele tem 100% em si de vaidade, o outro 80% de prepotência, eu posso trazer 100% de egoísmo. O que ele traz de 20% de alguma viciação, eu tenho ela plena. Então por que é que eu vou criticar? Por que é que eu vou ironizar do outro? Daí o não julgueis para não ser de julgados. Daí porque o Cristo faz questão de nos colocar em nosso lugar. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele não nos mentiu. Ele disse que a gente teria aflições. E mais, que a gente tivesse bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ora, se ele venceu o mundo, nós temos minimamente, por inteligência, de seguir essa pessoa, de seguir ao Cristo, para vencermos o mundo também. E deixarmos o amor entrar. Para que também a gente possa, né, deixar para trás essas nossas imperfeições e espalhar o que? Consolações, esperanças pelo mundo, principalmente pelas pessoas que nos rodeiam, os nossos mais próximos, a nossa comunidade, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que a gente convive. Porque a gente doando, a gente fazendo essa caridade, vai levar os outros a vir nos questionar, a vir perguntar o porquê. E vão notar de que nós cada vez mais estamos mais felizes. E eles vão querer praticar.
porque a gente tem de partir daquilo que Emmanuel fala, né? Do que a palavra arrasta, mas o exemplo é aquilo que educa. Então, a gente pode entender para não ficarmos, né, naquela da prática da caridade, mas eu não consigo entender meus membros da família, meus parentes, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Eu faço a caridade para os outros, mas não faço para a minha família. Eu preciso compreender o núcleo familiar, que é o primeiro lugar que nós chegamos, que Deus nos deu para que a gente possa burilar, esculpir em nós, extirpar o primarismo animal de nós. A gente precisa, meus irmãos, tomar a atitude de praticar o amor, de praticar o bem. Jesus disse isso. Vamos reportar ao pedir e obtereis, buscai e achareis, batei na porta e ela abrir-se-vos-á. Reparem, meus irmãos, que essas três frases, elas mostram de que algo só acontece se há um movimento anterior, uma dinâmica anterior. Eu preciso pedir para obter. Eu preciso ter essa dinâmica de pedir. Eu preciso buscar, procurar, me mover para poder achar. Eu preciso sair de onde estou para chegar até a porta e bater nela para que ela se abra. Jesus foi bastante claro quanto a isso. Se mova, se movimente. Ele, como a gente muitas vezes entende, durante a vida, os 3 anos daquela missão apostólica, os últimos 3 anos da vida dele, ele mostra que o caminho é o caminho do bem. De que ele é o médico, é o terapeuta, com o evangelho dele, o evangelho da Boa Nova. Ele é o médium de Deus. Ele é o médico, é o terapeuta de todos nós. Porque Jesus nos mostra de que a gente tem que vencer a nós mesmos. Porque se a gente não consegue dizer não às nossas paixões, àquilo que a gente ainda traz, que nos faz mal, aqueles vícios, aquelas mazelas morais, se a gente não consegue dizer não para elas, para nós mesmos, nós ainda continuamos escravos de nossas paixões. A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que o mundo que nós estamos, um mundo de provas e expiações, é muito fácil o caminho do mal. É muito mesmo, como é que eu diria, é muito encantador, né? A gente de facilidade, é mais fácil a gente pegar um papel de um biscoito, de uma bala e jogar no chão, do que guardar no bolso e levar até uma lixeira próxima. É muito fácil fazer o erro. E a gente precisa estar robustecido na fé de que a gente vença. Novamente citando o apóstolo Paulo, ele nos diz já num determinado trecho da vida dele, de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente chega nesse momento de nossas vidas, de que a gente já sabe o que é certo e o que é errado, de que aquilo ali errado até eu vou me dar bem, era muito bom para mim, mas não me convém, é aquilo de que eu até posso, mas não devo. E muitas vezes eu até devo, mas não posso fazer. A gente já tem esse conhecimento. A gente já sabe se libertar das entranhas daquilo que o mal nos oferece. E o Espiritismo é justamente essa luz que vem resplandecer as nossas almas. É a mola motriz que os nossos espíritos utilizam para nos auxiliar a chegarmos a Deus, a chegarmos à perfeição.
quando Jesus nos diz que ele é o grande médico das almas, ele automaticamente está dizendo que nós somos verdadeiramente os enfermos. Mas que nós, enquanto enfermos, precisamos fazer o uso correto da dosagem do remédio divino que vai curar as nossas almas. E quantas vezes no médico dos homens, na medicina material, nos é diagnosticado uma doença, a gente recebe a prescrição médica, a receita, a gente vai e começa a tomar o remédio. Estava lá tantas vezes ao dia durante 7 dias. No segundo dia a gente já melhorou, já esquece de continuar com o remédio. Para fazer esse procedimento tantas vezes, 2 vezes por semana, a gente faz uma, melhorou um pouco, a gente larga. Assim somos. A gente não pode deixar o imediatismo crescer dentro de nós. O imediatismo que a gente tem que fazer, que a gente tem que alimentar, é o imediatismo da prática do bem desinteressada. Então o irmão Antônio Cardoso, ele diz aqui, me permitam ler, de que a gente tem que estabelecer uma comunhão espiritual com a humanidade para que a gente possa efetivamente espargir essa caridade. Então, essa capacidade que a gente tem de amar desinteressadamente, como ele diz, a gente vai alargando os nossos limites emocionais. A gente vai alargando os nossos sentimentos, né? E aí ele diz que a gente está em rumo a essa vivificação da criação. Estamos rumo a estarmos do lado de Deus. Nós, como ele diz, seremos ovelhas em meio de lobos, gazelas entre leões, ou pombo diante de abutres. Mas a gente tem por obrigação de opor-se ao ódio, à verdade e ao ódio, a caridade se opor. A gente tem que opor, colocar a nossa caridade em oposição ao ódio. A verdade que a gente traz em oposição ao erro. E a luz que vamos criando, que vamos cada vez mais brilhando em oposição às nossas sombras. Em qualquer lugar que a gente esteja, meus irmãos, independente se é uma pessoa do ponto de vista das honrarias inferior a nós ou superior a nós, se a gente está onde quer que esteja, a gente tem que deixar essa verdade prevalecer em nós. Porque, como ele diz, a gente vai com isso promover cada vez mais o triunfo do bem na terra. Por vozes vivas, que seremos nós e somos nós, anunciando a vitória do Cristo de Deus. Então vocês observem de que essa caridade real, ela é aquela caridade em que a gente, como Kardec fala naquele texto do início do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela caridade que parte da fé raciocinada. Não é impositiva, não é goela abaixo. É uma caridade que parte do nosso íntimo porque a gente quer, porque a gente sabe por que quer fazer, porque a gente vai começar a entender de que a gente só começa a fazer um movimento em direção a Deus quando essa caridade ela conseguir se expressar dessa forma real. E é isso que a doutrina espírita nos conclama, não é? Aquela célebre frase do falecido Richard Simonetti, grande palestrante, grande obreiro espírita, desencarnado na pandemia, em que ele dizia que não é o mal que a gente faz, né? Não, perdão. Ele dizia que não é o mal que nos fazem que nos faz mal. E sim, o mal que nós fazemos quando reagimos mal ao mal que nos fazem. A gente tem que procurar, meus irmãos, ser benevolentes para com todos, como disse o Espírito de Verdade em resposta a Kardec.
termos a tolerância e a indulgência com as imperfeições alheias. Nós temos que ser severos com nós mesmos para nos modificarmos a cada dia. E o perdão das ofensas, que é o ápice, é o suprassumo da caridade, do amor, da gente conseguir perdoar, não importando se quem recebeu o nosso perdão não consegue ou não aceita, mas façamos a nossa parte. Comecemos, como eu sempre digo, para implantar essa caridade real, comecemos de pequeno. Não, Wagner, eu vou dar uma carreta de alimentos para aquela instituição de caridade. Não, eu não faço porque quando eu ganhar um dinheiro bom eu vou fazer isso. Não, vamos começar de pequeno. Vamos começar no treinamento. Não é? E como é que a gente começa de pequeno? Com bom dia. Boa tarde. Por favor, com licença. Por gentileza, será que o senhor poderia? Até mais. Fique em paz. Esses movimentos do dia a dia. O eu te amo. Eu gosto de você. Com os nossos próximos, os nossos familiares. Os abraços afetuosos. Isso é que vai nos modificando e nos conduzindo a Deus. É só esse caminho, meus irmãos. E além desses movimentos, a gente continua com aqueles que a gente não pode se afastar, que é a prece, ao deitar, ao acordar, é a leitura edificante. Nos dias atuais, leitura edificante, vídeo edificante, músicas edificantes. Wagner, só pode ser música, vídeos espíritas? Não. É aquilo que nos edifica, que eleva a nossa alma ao bem. E, por fim, aquela certeza de que somos espíritos imortais, rumos à plenitude e de que nada nos afastará, nada a temer se nós seguirmos aquele caminho que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que ele nos traçou e que ele disse que para que esse caminho da verdade, da vida, a gente pudesse inserir, introjetar em nós, para nos levar a Deus, nosso Pai. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Desejo a vocês um bom início de semana, né? Tudo de bom. Até a próxima. Deus nos abençoe.